Mudando de assunto, sobe a pressão para o governo Lula explicar a licitação vencida por uma empresa israelense e barrada pela administração federal por questões ideológicas. Depois de o ministro da Defesa, José Múcio, revelar na última terça-feira que o governo petista interferiu em uma licitação do Exército que prevê a compra de blindados, a Procuradoria-Geral da República recebeu, até o momento, 3 representações para apurar o caso. Um dos pedidos foi feito pela deputada Júlia Zanatta. Em entrevista ao Jornal da Oeste, Zanatta afirmou que busca a instauração de um procedimento investigativo para garantir a responsabilização de eventuais atos discriminatórios. Dentro aqui da minha casa, eu posso escolher se eu vou comprar um negócio da China ou dos Estados Unidos, ou, enfim, fazer minhas preferências ideológicas. Agora, na coisa pública, isso não pode acontecer. E eu, como deputada federal, quando ouvi essa declaração do ministro Múcio, fiquei perplexa e disse, não, com a minha função de deputada, com o meu dever de fiscalizar o executivo, eu preciso fazer alguma coisa. Por isso, a gente optou por fazer essa denúncia à PGR e também um requerimento de informação para saber quais foram essas questões ideológicas, porque a gente falou aqui do princípio da impessoalidade, o doutor André falou, mas essa declaração, ela soa também como um antissemitismo. O povo judeu, o povo de Israel, e aí por questões ideológicas, pressão de grupo político. Eu quero saber qual foi a pressão e qual o grupo político. Hoje, em entrevista à rádio CBN de Fortaleza, Lula afirmou que a fala de Múcio não afetou sua relação com o ministro e garantiu sua permanência no governo. Eu sou muito amigo do Zé Múcio. Muito amigo. Esquece o fato dele ser ministro, já foi ministro outra vez. É seu conterrâneo. Mas o Zé Múcio é uma pessoa que eu tenho uma amizade profunda, um respeito profundo. Sabe, eu gosto muito dele. Ele me ligou, sabe, apavorado, porque acho que eu falei alguma coisa que não devia ter falado, não sei como é que eu falei. Zé Múcio, não se preocupe. Aquilo que a gente falou já está falado, já foi explorado. Esqueça e toca o barco para frente. Sabe, se você falou aquilo porque você pensava aquilo, está ótimo. Se você falou porque cometeu equívoco, está ótimo. Você não vai perder comigo 1 centímetro de importância por conta daquilo. O Zé Múcio continua meu amigo, meu ministro da Defesa, uma pessoa por quem eu tenho não apenas muita confiança, mas porque eu tenho uma autoestima profunda pela lealdade dele comigo antes e durante o governo. Ana Paula Henkel, o presidente tenta colocar uma pedra no assunto, passar uma borracha, esgotar o episódio, mas a oposição está se movimentando. São necessárias providências, né, Ana? Não dá para ficar do jeito que ficou, né? Não dá, porque mostra um antissemitismo absurdo. Agora, essa fala do Lula, ele não endereça exatamente do que ele está sendo acusado. Ele fica José Múcio para cá, José Múcio para lá, José Múcio é meu amigo, tenho respeito, José Múcio, mas ele não tocou no cerne da questão. Na gravíssima declaração do ministro José Múcio. Aliás, Vitor, se o José Múcio, o ministro, é tão amigo assim do Lula, por que o Lula não ouviu o ministro quando o ministro disse que não teve nada de golpe no 8 de janeiro? Que não tem isso. Tem balbúrdia, tem confusão, vandalismo, mas que não teve nada de golpe. O ministro é tão amigo assim do Lula, o Lula devia ter escutado essa declaração do ministro, né? Declaração que ele repetiu algumas vezes. Agora, Vitor, é por isso que a gente fala, a gente tem que entender todo o contexto histórico, tem que olhar para fora, né, das fronteiras do Brasil também, para entender por que esse ato do governo Lula é tão grave. Tão grave, porque esse antissemitismo é tão grave contra Israel, contra o povo judeu, porque é tão grave Lula andar de mãos dadas com o Irã, o grande financiador de grupos terroristas no mundo hoje, do Houthis, do Hamas, do Hezbollah, porque o Irã, amigo do Lula, financia hoje todos os grupos que cantam com orgulho do rio ao mar. O que significa do rio ao mar? Significa dizimar Israel, varrer Israel do mapa. É grave, Vitor, o que estamos vivendo, porque essa aura do PT, do petismo, do Lula, né? essa aura que comunga
com ditaduras no mundo, o próprio Foro de São Paulo, tudo isso fazia parte do imaginário do brasileiro, né? De alguma forma, não vinha com uma certa solidez para a atualidade do brasileiro, para o cotidiano, nos últimos mandatos do Lula e até da Dilma. Só que nesse, eles estão todos nus, eles arrancaram as máscaras e tocaram o dane-se aí, né? Dane-se, somos mesmo contra Israel, somos amigos do Irã, do Hezbollah, recebemos cartinhas de agradecimento do grupo terrorista Hamas, sim, que degolou bebês, que estuprou mulheres, que matou centenas de judeus no 7 de outubro. É muito grave, Vitor, porque essa turma que anda de mãos dadas com Lula é a mesma turma que canta morte à América num contexto maior também, é morte ao Ocidente, morte aos pilares do Ocidente, da liberdade, da tolerância, da congregação de povos, né? Não ao racismo, ao antissemitismo. O Congresso precisa atuar nesse assunto também, Vitor. Essa declaração do Lula garantindo a permanência do ministro Augusto? Olha, eu tratei desse assunto no artigo dessa semana na Revista Oeste e eu fiquei espantado com a gravidade, né, do que aconteceu e que, com exceção de um editorial do Estadão, não mereceu nenhuma, um bom editorial, aliás, não mereceu nenhuma atenção da imprensa velha, assim, nada. Eles não falam do que aconteceu, ficam no que é periférico. Assim, o ministro fica, sai e tal, e não tratam do que ele revelou, que é gravíssimo. Vou tentar resumir aqui. O Brasil fez uma licitação, houve uma licitação feita pelo Exército, havia dinheiro para isso, há dinheiro para isso no orçamento, tudo certinho, para comprar 36, se não me engano, obuseiros, né, que são blindados, equipados com canhão lá, e 18 países participaram da licitação e Israel, que tem uma competência enorme nesse campo, e venceu a licitação. Então, num país normal, ou que respirasse ares de normalidade, faltava assinar o contrato. Assim que eles divulgaram que Israel tinha sido vencedor, o chanceler de bolso aí do CAB, né, do Lula, o Celso Amorim, suspendeu a licitação, porque os vencedores tinham sido os judeus, o povo de Israel, nas palavras do ministro da Defesa. O Tribunal de Contas examinou o caso e não pôde, e não convocou, não liberou a transferência aí da compra para o segundo colocado, porque nenhum tratado brasileiro, nenhuma resolução da ONU impede que você faça negócios do gênero com países em guerra. Eles alegaram que o Lula e o Celso Amorim, que não podiam vender porque esse dinheiro ajudaria o Israel, que é o país que tomou a iniciativa da guerra, o que é falso. Mas vamos lá. Ao mesmo tempo, o Brasil proibiu a venda de munição à Alemanha. A alegação do governo Lula, e tudo afetando o Exército. Não se pode entregar a munição à Alemanha porque a Alemanha vai repassar isso para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia isso pode interferir nas importações que o Brasil faz de produtos russos. Então o Brasil não ajudou o país, mas não vendeu, proibiu a venda, o governo brasileiro proibiu a venda
de ambulâncias brasileiras à Ucrânia. Então, se o país, Israel foi porque tomou iniciativa. Agora, a Ucrânia tomou iniciativa da guerra ou foi invadida? Então, o Brasil escolhe politicamente e sempre escolhe o lado pior para impedir que o exército fique menos sucateado, tá, no seu material bélico e ao mesmo tempo ele quer prejudicar os países, quer que percam a guerra, né, interfere na guerra e não dá a menor bola para chefes militares. É um negócio para completar o festival de horrores, que não vai ficar completo não, porque deve haver muito mais história aí. O Lula disse que não tem necessidade de você se preocupar com a deterioração do material bélico do Exército, porque o Exército não faz nada. Os soldados deveriam ser transformados em guerreiros da crise climática. Então ele quer que os soldados do Exército Brasileiro se transformem em bombeiros militares. É isso. Como se não tivéssemos de cuidar das fronteiras, como se não existisse aí ao lado a Venezuela, etc. Ele quer que o Brasil, desarmado, se meta nas guerras dos outros, ajudando o pior lado. E aí a imprensa discute se o ministro deve ficar ou não. O Lula, se tivesse algum apreço pelo ministro, pediria perdão, aí teria corrigido esse negócio imediatamente. Que nada, ele fez tudo isso e foi para Nova York para não ouvir o discurso do primeiro-ministro israelense e para dizer que Israel é genocida. E, portanto, o Brasil não ajuda o genocida. Ajuda o Irã, ajuda os terroristas, porque o Celso Amorim, que escreveu um prefácio de um livro que louva o que faz o Hamas, é a favor de terroristas. E aconselha essa besta quadrada, é mesmo, presidente, a fazer coisas desse tipo. E nós somos informados aí do que é periférico. É um crime contra os negócios do Brasil, os interesses brasileiros, tá? E a imagem do Brasil. Tá? A definição resumida aí pelo primeiro-ministro de Israel é perfeita. O Brasil do Lula é um anão diplomático, ou coisa pior.